acontecimento, qual é a diferença? Por exemplo, a pessoa que foi despejada. O acontecimento da pessoa que foi despejada. Qual é a diferença? Uma vai olhar para aquilo, pode haver duas pessoas que foram despejadas. Uma vai olhar para aquilo e vai olhar para aquilo como drama. E agora, para onde é que eu vou, onde é que eu vou morar, onde é que eu faço as minhas coisas? A outra vai olhar para aquilo e vai dizer, ok, então chegou a minha hora. Como é que eu faço para pôr uma casa melhor? Percebem a diferença? O problema é o mesmo. A forma como eu lido com ele é que é diferente. A outra que terminou o relacionamento do exemplo que estava a dar. Que terminou o relacionamento. Uma vai olhar para aquilo e tem uma coisa engraçada aqui. Porque eu acho que o que dói mesmo, na maior parte das vezes, não é a gente terminar o relacionamento. É a sensação de abandono que nós aprendemos lá na infância. Porque reparem, e façam este exemplo comigo. Duas pessoas num relacionamento. Uma pessoa termina o relacionamento e vai-se embora, vai namorar com outra pessoa, por exemplo. E outra, a pessoa não termina o relacionamento, a pessoa morre. A situação é a mesma. Ambas perderam o relacionamento, certo? Só que a que morreu, ela vai entrar num conformismo, numa aceitação, e aquilo vai amenizando. A outra vai ficar ali a espernear. O mais certo é ficar a espernear. Porque ela vai se sentir rejeitada, abandonada. E essa rejeição e esse abandono vem da infância. Quanto mais ela tiver sentido, quanto mais ela tiver essa ferida de rejeição, de abandono da infância, mais aquilo lhe vai custar. Qual era a maneira certa, à luz de 2026, de olhar para isto? Oh, meu querido, foste embora, vai com Deus. Porque tu estavas a ocupar o espaço que não permitia que viesse o melhor. Está tratado o assunto. Mas nós não fomos habituadas assim. Mas estão a ver como muda tudo? Sim. Muda tudo a forma como eu olho. E 2026 pede-te isto. Pede-te isto. Tu não perdes. Tu abriste espaço para algo melhor. Certo? Porque aquilo que é nosso, a gente não perde. O que é que a gente... Nada é nosso. A gente trouxe alguma coisa. A gente trouxe alguém agarrado a nós lá de outro planeta. Para cá e para cá. Não trouxe. A gente não perde. A gente nunca teve, na realidade. Aliás, se foi embora é porque nunca teve mesmo. Então vai com Deus. Vai com Deus. Saiu este que nunca tive e pode ser que deixe o espaço livre para um que... Percebe? É o mesmo para a outra senhora da casa que foi despejada. Está numa casa, se calhar, há não sei quantos anos, está perfeitamente acomodada. Pronto, tem a oportunidade dela procurar uma coisa melhor. Porque também há outro caso. Às vezes as pessoas não saem da casa que está alugada porque pensam assim, já estou aqui há tanto tempo, coitada, a senhora vai ficar com a casa vazia. Também há este, percebe? Há aquela que não quer sair porque a renda está barata e não quer pagar mais. Mas também há o oposto. Esta pessoa, então, agora vou deixar aqui a casa. Percebe? A situação é a mesma, depende de como eu olho. Então o grande desafio de 2026 é olhar para tudo com esta postura. É para eu ficar melhor, é para eu avançar, é para eu melhorar. Como é que eu faço isso? Está aqui, como é que eu saio daqui para um sítio melhor? Esta é a filosofia de 2026. E são estas as pessoas que vão ter um 2026 aceitável. Porque as outras vão entrar no caos. Porque repara, se há caos, assim, se aparece uma coisa, e aparece outra, e eu entro aqui no drama, e nunca mais saio do drama. E vai ser dramático para algumas pessoas que entrarem por aí. Estão a ver? O nosso objetivo de estar aqui com estas coisas é tentar passar da melhor forma possível. Vai acontecer coisa. Vai acontecer coisa. Porque uma mudança destas na humanidade não se dá de forma leve, como vocês podem imaginar. Então isto já não é leve connosco, agora imaginem isto tudo somado. Quando há pessoas que nem nunca pararam para pensar nisto. Há muitas pessoas que eu estou, como sabem, estou a atender ao público, eu vejo, há muitas pessoas que nunca pararam para pensar que a vida que elas têm é fruto do que elas semearam. Elas acham que é o Deus, que é as pessoas que estão à volta. Elas nunca acham que são elas. Esta autorresponsabilidade que nós vamos ter que trazer para nós, porque somos nós. Agora, somos nós de forma consciente? Não, claro, ninguém vai criar o caos. Quer dizer, acho que ninguém vai criar o caos conscientemente. Eu vou criar o caos porque o caos responde a uma necessidade minha inconsciente, certo? Eu vou criar o caos porque eu aprendi que no caos eu tenho atenção. Então, o que é que o caos está ali a fazer? Está ali para me dar a atenção. Se eu percebo isso, trabalho em mim essa autoconfiança para não precisar da atenção do outro. Ou até, se for que eu tenho com a pessoa uma relação
pronto, que eu possa comunicar, eu digo, olha, eu gostava de ter um bocadinho mais da tua atenção. Ou seja, eu digo isso de forma clara para o meu inconsciente não ter que ir buscar o caos para a pessoa me dar atenção. Entendem o que eu quero dizer? Eu vou à procura de satisfazer as necessidades que eu tenho de forma clara, menos problemática, menos dolorosa. Entendem? Porque isto depois, nós estamos todos interligados. O caos que eu preciso em algum ponto vai tocar no caos que o outro percebe e aquilo faz uma teia. É por isso que eu digo que o melhor que a gente pode fazer por toda a gente é estar bem. Quando nós estamos bem, pelo menos o nosso contributo para a teia de todos os outros é positivo. Já é uma grande ajuda. Não é? Faz sentido? E já agora eu posso perguntar uma coisa, que isto está conjunturado de boa, queres falar com as duas lojas, o que é isto dos tantos de começos no mês de janeiro? O mês de janeiro também, além do ano ser o ano 1, o mês de janeiro também é o janeiro também é o mês 1, é tudo 1. O janeiro 10, 11, que é o dia que estamos hoje, sim. 19 e 28. E é bem, estes dias são bem puxados. Ontem e hoje nós temos os planetas todos a fazer um stellium em Capricórnio. O que isto quer dizer? Quer dizer que os planetas estão todos ali em Capricórnio. Está o Sol, está Marte, está Vênus, peço que também Mercúrio, tudo ali em Capricórnio. O que quer é fazer uma oposição a Júpiter do outro lado, em Caranguejo retrógrado. Ou seja, o Júpiter está numa revisão profunda das nossas raízes, das nossas emoções, do nosso passado. E vêm estes planetas todos a fazer oposição. Isto faz com que quase toda a nossa vida esteja em revisão. Porque Marte há de estar numa nossa área de vida qualquer, há de mexer com uma área de vida. O Sol há de mexer com uma outra área de vida nossa. O Vênus com uma outra, percebe? E depois ainda vamos ter uma lua minguante que está em balança. Portanto, a nossa vida está toda a mexer. E lá está a mexer para quê? Para nós vermos exatamente como é que nós vamos fazer o nosso recomeço. O que é que a gente vai deixar para trás? A partir de março. Eu acho que janeiro é quase assim a amostra grátis do que vai ser o nosso ano. É como assim, aquele bocadinho que dá antes do filme começar. O trailer. É janeiro. Porquê? Porque este mês está muito tenso. Tem ali movimentações astrológicas e aspectos astrológicos muito tensos. Tu vês essas coisas que estão a acontecer por aí. Guerra. Porque depois o Marte que chega ali, a Capricórnio, e o Marte é como se fosse quase aquele que desplota, que dá início à coisa. Tu tens ali a coisa, e chega o Marte e aquilo inicia, percebes? E Capricórnio mexe com as estruturas. É como se o movimento estivesse ali mesmo com a estrutura da sociedade. E isso tem impactos. A gente está a ver por aí e não vai ficar por aí. Depois temos o Vênus que mexe com relacionamentos, que mexe com dinheiro, que mexe com aquilo que é... com aquilo que tu gostas, com aquilo que tem significado emocional para nós, não é? Sendo que o Júpiter está em Caranguejo que mexe com a nossa base, com a nossa família. É muito assim. O que é que eu tenho hoje, o que é que eu aprendi hoje, que eu carrego, que eu respeito fielmente, que eu incluí na minha vida e que não tem a ver com quem eu sou? Mas porque eu aprendi. Qual o padrão familiar herdado que eu tenho que deixar para trás? Porque se eu não deixar para trás, ele vai passar para a geração seguinte. Entendes? Qual é o padrão? É o padrão de cuidar demais? Sim, porque nós muitos... É o padrão de cuidar. Há pessoas que aprenderam que o valor delas está no quanto elas cuidam dos outros, dos que estão à volta. E isto não pode. Porque se eu tenho este padrão, repara lá, se eu tenho um padrão que eu acho que o meu valor é quanto eu cuido dos outros, o que é que vocês acham que a vida vai me entregar? Pessoas para eu cuidar. Certo? E isto vai passando de geração em geração. Num momento qualquer, isto vai ter que... Percebem? É muito por aí, porque está tudo... E hoje, então, temos uma lua minguante em balança. Balança que é... Balança tem a ver com relacionamentos, parcerias, todo o tipo de relacionamentos, amizades, trabalho, relacionamentos amorosos, todo o tipo de relacionamentos
e lua minguante é encerramento. Qual a relação que já não está alinhada com quem eu sou? Que não está alinhada com quem eu sou? Porque nós muitas vezes relacionamos-nos com as pessoas, a maior parte das vezes, pelas nossas dores. Entende? Eu relaciono-me com aquela pessoa porque ela toca numa dor, por exemplo, a dor da rejeição que eu senti do meu pai na minha infância, por exemplo. Entende? Pronto. E este tipo de coisas, eu provavelmente vou continuar a relacionar pelas minhas dores. Mas eu vou ter que ter essa noção, essa clareza, e eu vou ter que começar a transformar isso. E dizer, não, espera, eu estou a reagir desta maneira, mas eu reagi assim porque eu sinto esta emoção aqui reprimida da rejeição. Porque o que é que a criança faz? Ela aprende. A criança pensa, por exemplo, se eu para ter a atenção do meu pai eu tenho que suportar uma série de coisas, ela vai para a vida e vai suportar uma série de coisas das outras pessoas. Porque ela aprendeu aquilo como normal. Então eu vou ter que parar e pensar, espera lá, mas porquê que eu estou a aturar isto? Porquê que eu aturo isto? Oh, meninas, eu vou-vos contar. A gente de vez em quando atura cada coisa. A gente de vez em quando atura cada coisa que a gente pensa assim, mas porquê que eu estou a aturar isto? Eu racionalmente, mesmo pensando, isto não faz sentido, mas eu não consigo sair dali, percebe? Porque é o tal desalinhamento entre o sentir, o pensar e o agir. Enquanto eu não conseguir alinhar isto, sentir, pensar e agir, eu até posso ver, mas se eu não alinhar com o meu sentir, ou seja, se eu não conseguir substituir aquele sentir que eu tenho ali, que o certo é eu tolerar, ou seja, eu tenho que ir vivendo, ir falando tanto comigo, de modo a que eu entenda que aquele tipo de atitudes não é o certo, mesmo eu tendo aprendido. Só quando eu consigo alinhar isto, eu consigo avançar. Mas nós, no fundo, a gente sabe. Vocês reparem lá, uma coisa onde vocês acham que deu mau resultado, que não deu o resultado expectável, vocês façam o exercício de vir para trás e pensar assim, quantas vezes vocês sentiam, vocês não tinham essa clareza, mas vocês sentiam assim uma coisa que parece que vos dizia que a coisa não estava certa. É verdade ou é mentira? É verdade. Então o que é que falta aqui? É nós valorizarmos o que nós sentimos. Porque nós aprendemos, depois fomos ensinados, que a gente tem que pensar. E a gente pensa, e fala, e conversa, e o outro conversa. Só que a questão é assim, quase todas as pessoas, umas mais do que outras, algumas é absurdo, mas o que elas falam e o que elas fazem não está de acordo. E porquê? Porque o que elas falam é o que elas gostariam. O que elas fazem é o que elas gostariam, que está de acordo com o que elas sentem. Estão a perceber? E muitas vezes o sentir até está inconsciente. Portanto, a pessoa tem que perceber isto. O sentir dá uma emoção. Exatamente. E pensar não. E o sentir, mas só que a questão é, o pensar dá barulho. Tu pensas e aquilo, pronto. Quando tu começas a pensar, aquilo faz barulho, já parece que deixas de Mas a maior parte das sentir. pessoas não sabe o que é que há de fazer com as emoções do que sentem. Não, elas aprenderam a não ligar, a não valorizar. E aí é que está o problema. Porque depois tu, repara lá, o inconsciente, isto está muito bem feito. Se tu não valorizas, o que é que o inconsciente aprende? Não vale a pena. Não vale a pena eu tentar comunicar, ele não me ouve. Percebes? E cada vez tu vais sentindo menos. Por isso é que eu digo, 2026 nós vamos ter que desenvolver a intuição. A intuição, nós vamos ter que desenvolver. Que é uma capacidade nata que nós temos, mas que nós deixamos de poder utilizar por falta de uso. Sim. Na natureza é assim, tudo que a gente não usa atrofia. Vocês reparem, se vocês começarem a andar com uma perna sempre para cima de canadiana, daqui a pouco vocês querem andar com a perna e a perna já não funciona. Entendem? É aqui que está o problema. E primeiro que a gente aprende, às vezes é da pior maneira. Que a gente ouve as pessoas a falar, elas falam tão lindo, a gente acredita. Elas falam muito bem, a gente acredita. Depois começa a haver uma incoerência entre aquilo que elas falam e aquilo que elas fazem. E então percebe que emocionalmente aquilo está tudo em conflito interno. Percebe? Pronto, a gente vê nos outros e os outros provavelmente verão em nós. Sim. Mas quanto maior este conflito interno, maior a discrepância entre o que eu falo e o que eu faço. Percebe? Faz sentido? Faz. Muito mesmo. Então o que é que
vocês acham? Porque é assim, o nosso ano 2026 vai ser o que a gente fizer dele, certo? Até aí a gente já decidiu, não é? Vai ser o que nós fizermos dele. Independentemente do que acontecer à volta. Independentemente do que acontecer à volta, vai ser o que nós fizermos dele. E para nós fazermos alguma coisa, nós precisávamos ter algumas atitudes, alguns comportamentos para mudar. Eu já falei de 2 que eu disse. Que eu ia deixar de me queixar e eu queria implementar os 5 ou 10 minutos de silêncio de manhã. Está fácil, ainda não consegui. Eu já consegui. Pronto. E qual é o meu desafio para vocês? Vocês escolherem 2 coisinhas pequenas, 2, 3, não mais, e irem-se policiando. Na próxima vez a gente vê se a gente implementou. E vamos andando. Está bem? Não quer ninguém pegar no chicote. Não. O chicote não resolve. Ai, eu não consegui hoje. Epá, pois não. Mas eu amanhã tento de novo. Não. E há uma outra que nós podíamos... Essa é fabulosa para nós todas. Que é não falar nada de negativo sobre nós. A gente não tem muito essa tendência. Sou preguiçosa, sou indisciplinada, sou isto, sou aquilo. Ninguém é nada. Aqui ninguém é nada. Toda a gente está. E se está, pode mudar. Então, em vez de andar para aí a fazer autocríticas a nós, a gente vai começar a dizer ao contrário. Sou linda, sou maravilhosa, sou produtiva, sou abençoada. A gente só diz coisas boas. Algumas pessoas vão vazar da nossa vida. Deixa assim. Entende? É assim. É muito importante que a gente tenha esta clareza. Quando eu começo a definir o que é que eu quero e começo a ver as pessoas à volta a reagir, porque os inconscientes... Eu não preciso dizer nada às pessoas. Se eu decidir que eu vou mudar um comportamento, que há 2 ou 3 pessoas que só estão na minha vida, só se relacionam por causa daquele comportamento, elas vão começar a espernear, mesmo antes de eu falar nada. E aí, eu que já sei, eu vou entender que a forma como eu me relaciono com aquela pessoa não me está a deixar chegar ao sítio que eu quero. Percebem? Porque eu estou a desperdiçar energia ali naquela conversa fiada. Aquela conversa que eu estou ali a criticar a mim ou a criticar o outro, percebem? Aquilo está a gastar energia. Então eu percebo isso. E eu posso chegar ao pé da pessoa e dizer claramente que ela vai se lamentar para cima de mim. E eu pergunto, olha, está bem, ok, já percebi. E o que é que tu estás a fazer para sair daí? Nada. Então eu não te posso ajudar. Isso é teu, eu vou lá vir. Percebe? Ou seja, eu até posso apoiar se ela estiver a tentar fazer alguma coisa. Agora se ela só está a fazer os meus ouvidos de contento verde, como eu costumo dizer, o que é que isso resolve? Entendem? Se vocês levarem isto para a prática, vocês vão começar a ver pessoas que neste momento... Relações, não é as pessoas, é a forma como a gente se relaciona com aquelas pessoas que neste momento está a atrapalhar a vossa vida. Quando vocês começam a corrigir estas relações, vocês vão avançando. Pequenos passos na direção certa. Se a pessoa quiser avançar também, ela vai. Se ela não quiser, ela vai ficar ali. Isso implica familiares e tudo. Isso implica tudo. A pergunta que eu faço é, quem é que vocês não estão prontos para deixar para trás? É que pode ser preciso deixar para trás qualquer pessoa. Filhos, por exemplo. Que é o mais complicado. São as ligações mais fortes, não é? Mas nós temos que fazer a escolha. Ou nós deixamos e vai alguém, ou nós não deixamos e ficamos todos. Entendem o que eu quero dizer com isto? Aqui é que está a grande dificuldade de 2026. Porque eu às vezes até sei como chegar ao meu objetivo. Eu até tenho capacidade, eu até tenho disposição, eu até tenho, mas eu não estou preparada para deixar. Para eu me tornar esta pessoa, eu vou ter que deixar de ser esta aqui. E quando eu deixar de ser esta aqui, há pessoas que eu vou ter que deixar e que eu não estou preparada. Já não te reconhecem na outra pessoa. Elas não cabem, elas não têm vibração para acompanhar isto. Só que aí vem a história que eu disse. Confiança, coragem e confiança. Eu confio no quê? Eu confio que cada pessoa tem o seu momento. E que se estas pessoas, se elas são muito importantes para mim, se elas estão na minha vida, quando eu for, eu vou mostrar uma coisa que provavelmente elas agora nem conseguem ver, e elas virão. Se eu não tiver esta confiança, eu não vou, porque explica lá como é que eu vou se eu tenho que deixar um filho ali. Sim. Se eu não confiar que eu indo é a melhor forma de conseguir mostrar para o outro depois poder vir. Não vou. Entendem o que eu quero dizer? E andamos todos aqui enrolados uns nos outros.
E ainda bem que estás a falar isso, que agora tenho um caso mesmo concreto nessa situação. Por exemplo, a que vai ser despejada estava numa fase, estava mais preocupada se o filho ia ou não com ela do que resolver o problema dela. E eu, por acaso, disse, mas o que é que tu não estás a ver? Pá, filhos crianças é uma coisa, Não, filhos adultos, filhos adultos, é assim, essa coisa. Mas ele não é capaz. Dizes tu que não é capaz. Eu digo-te uma coisa, eu não sei, eu aqui nesta questão dos filhos, eu acho que é muito egoísmo. Eu acho que o ser humano é muito egoísta. E é por isso que ele bloqueia a vida dos filhos. É isso mesmo. Porquê que eu digo que eu acho que ele é egoísta? Porque ele tem na cabeça dele um ideal do que é que será a vida do filho. E se o filho não faz aquilo que ele acha certo, ele sente-se no direito de sofrer. É como se o filho tenha a obrigação moral de fazer o pai ou a mãe feliz. Isso é ridículo. Vocês estão a ver o peso que se põe nos filhos? Eu se calhar falo assim porque já não tenho mãe nem pai. Se calhar é por isso que eu tenho esta liberdade. Se calhar, percebem? Mas eu vejo isto muito nas pessoas. Do género dizem: ai, a minha maior riqueza é o meu filho. Então tu és pobre para caralho, não tens nada, o teu filho é teu. Não é? Eu quando ouço isto, eu fico: a minha maior riqueza é o meu filho. Oh, amiga, então tu és pobrezinha, porque tu não tens nada. A tua maior riqueza deve ser a forma como tu cuidas de ti, das tuas emoções, de como tu consegues estar feliz sozinha. Isso é que deve ser a tua maior riqueza. É a única coisa que é teu. O filho não é teu, o filho cresce, vai à vida, tu vais ficar miserável. E não, as pessoas não têm noção do peso que isto tem para a criança. Repara aquela criança que cresce. A maior riqueza do meu pai ou da minha mãe sou eu. O que é que ele acha quando ele é para ir para a vida? Eu não posso ir. Então, eu sou tudo o que a minha mãe e o meu pai têm. Vocês estão a ver como é que a gente, por amor, as pessoas que mais nos prejudicam e que nós mais prejudicamos são aquelas que nós mais amamos. Porque se eu não amar a pessoa, ela não tem impacto nas minhas emoções. Agora, se eu amo a minha mãe ou o meu pai e eu cresci, eu ouvi a minha mãe dizer que eu sou tudo o que ela tem, a maior riqueza dela sou eu acho que eu não posso sair dali. Porque a minha mãe vai ficar pobrezinha e miserável. Estão a entender o que eu quero dizer? Nem vai conseguir viver. Nem vai conseguir viver. Ai, tu és a razão do meu viver. Oh, menina, meu Deus do céu. A razão do teu viver é o oxigênio, é a tua comida, é o teu corpo. Isso é que é a razão do teu viver. Já foi. Mas quando cortaram o cordão umbilical, acabou. Sim, mas eu vejo isto, as mães e os pais dizem aos filhos. Sim. Nem é ao contrário. Mas então, se o filho... Quem me ouviu falar deve achar que eu não gosto dos filhos. Eu amo os meus filhos. Pai, eu amo os meus filhos. Mas os meus filhos não são a razão do meu viver. Porque a razão do meu viver é o oxigênio que eu respiro, é o alimento, é o descanso, é o meu corpo. Essa é que é a razão do meu viver. E os meus filhos não têm que ser, porque eu não tenho que pôr esse peso em cima deles. Porque as pessoas acham que estão... Ai, que é lindo. Ai, os meus filhos são tudo o que eu tenho. É lindo, é uma declaração de amor aos filhos. Não, é um egoísmo disfarçado de generosidade. É passares para o teu filho a responsabilidade de fazer alguma coisa de útil pela tua vida. Desculpem. Eu penso assim, então filhos adultos é para a vida, meninas. Filhos adultos é para a vida. Porque senão nós ficamos ali enrolados neles. E reparem uma coisa. Vamos agora extrapolar. E que nada é por acaso. A gente tem os filhos que a gente precisa para a nossa evolução. E os filhos têm os pais que precisam para a evolução deles. Imaginem que lá no meu plano divino que eu fiz, um dos meus objetivos era aprender a desapegar, a ter relações leves com os meus filhos. Se eu não desgrudo, como é que a vida vai fazer para que eu consiga cumprir aquele objetivo? É na violência, é na base da... Estão a entender? E depois tem outra coisa que eu vejo às vezes nos atendimentos com as pessoas que estão ali. As pessoas dizem: ai, a minha filha não, o meu filho não me fala hoje, não convive comigo, é um ingrato, depois de tudo o que eu fiz. Caramba, vamos lá ver uma coisa. A gente fez para eles retribuir ou a gente fez por amor? Exato. Não, a pessoa faz por amor. É que se eu faço para retribuir, a vida vai olhar para aquilo e vai dizer: não, menina, tu tens que aprender a fazer sem estar à espera de nada em troca. Então vai fazer o quê? O filho vai cada vez fazer pior. É a maneira de eu aprender.
ali aqueles padrões e nem sabe. Normalmente, quando há estas coisas, estes conflitos assim, aquilo foi uma mãe ou um pai que se anulou. Anulou-se na criação do filho. Era tudo em função do filho. Era tudo em função do filho. O filho cresce, entre aspas, sente aquela dívida, aquela pressão inconsciente e começa a espernear. Percebem o que eu quero dizer? Leveza, amigas. Eu não tenho filhos, não é? Pronto, mas compreendo perfeitamente. Mas tem que ser com Toda a leveza. gente tem filhos? Tem que ser com leveza. Olinda tem filhos? Sim. Tem que ser com leveza. E eu tenho 3, como vocês sabem, todos muito próximos, todos muito pequeninos, com leveza. Eu não sei, eu nunca disse. Eu nunca me queixei de serem os 3. Então as pessoas diziam, então, mas como é que tu fazes? Olha, eu faço um e depois faço os outros. A mais velha, coitada, até fazer sozinha. Entende? Mas imagina que se eu vou educar os meus filhos a pensar, ai, como vocês eram 3, eu nunca mais dormia, eu nunca mais comia. Estou a passar culpa para as pessoas. E aí fica a pergunta, então, mas eu fiz porque eu quis fazer, eu fiz porque foi leve, eu fiz porque eu achei que eu devia fazer, ou eu fiz porque eu quero que eles lá atrás me recompensem. Eu já disse aos meus, ninguém para a vida por causa de mim. Se eu der a travadinha, vocês metem-me num sítio qualquer e seguem a vida. Ouça! Então, É verdade, é. quer dizer, há pessoas a ficarem doentes só para ter atenção de filhos. Isto acontece. Sim. Porque aquela pessoa vive tão obcecada que o filho não lhe dá atenção, que pensa, se quando eu fico doente ele dá-me atenção. Isto não é fácil, mas a gente tem que... Isto não é fácil, mas a gente tem que perceber isto. Não é dívida. É assim, ser filho... os filhos não têm que sentir uma dívida com os pais. É uma dádiva. A gente dá a vida. Não é a dívida. Não é? Porque, como é que eu digo isto muitas vezes. Então, se a pessoa ficar com a dívida porque a gente lhe deu a vida, como é que as paga? Só se for com a morte. Como é que se paga a vida? É que uma coisa é eu saber que tenho que pagar 1.000, 2.000, 3.000. Tem um valor. Agora, como é que se paga a vida? Não tem como. Não é? Não é? Por isso é preciso cuidar com estas coisas. É preciso cuidar com estas coisas. Porque a gente está muito normalizado. Ficou normalizado este tipo de coisas que não são benéficas. Para nem para o filho, nem para os pais. Certo? Certíssimo.